Você sabe qual é a diferença entre o Halloween e o Dia de los Muertos? Então fica com a gente porque é exatamente sobre isso que nós vamos ver hoje aqui no Espanhol Dinâmico. Olá, bem-vindo ao Espanhol Dinâmico. Esse canal foi feito para você a aprender espanhol de maneira dinâmica e simples. Eu sou Telciane, a sua professora de espanhol, e hoje eu estou aqui com uma professora de inglês. Sim, yes! Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o Halloween e o Dia de los Muertos. Eu sou Mariluz, sou muito amiga dessa maravilhosa professora de espanhol. Eu dou aula de inglês também. E a Teacher Mari ainda não tem um canal aqui no YouTube, mas se você quer que a Teacher Mari faça vídeos te ensinando inglês, coloca aí a hashtag #FazVídeoTeacherMari. Boa! Eu acho que eu já vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você se inscrever lá no canal da Mari, porque agora ela vai ter que fazer vídeo. Coloca aí a hashtag porque ela vai ser obrigada a fazer vídeos de inglês. Muitas pessoas pensam que Halloween e Dia de los Muertos é meio que a mesma coisa, porque ocorrem datas parecidas e também tem a questão das fantasias que se usam no Halloween e a caracterização que se usa no Dia de los Muertos. Mas, na verdade, são coisas diferentes que têm objetivos diferentes, que surgiram em momentos aí bem diferentes. E é exatamente sobre essas diferenças que nós vamos falar hoje. Então, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber todos os vídeos novos que a gente publicar por aqui. E já aproveita para não esquecer e vai deixando seu joinha. Sim! Eu sou Pidona! Para começar, o Dia de los Muertos é um dia de muita comida, muita bebida, é uma festa. É uma celebração que tem origem pré-hispânica, ou seja, começou a acontecer isso muito antes da chegada dos espanhóis aqui na América. E nessa época eram realizados rituais em memória de crianças e adultos que já haviam falecido. Mas quando os espanhóis chegaram aqui na América e viram essas celebrações e esses rituais, eles decidiram mudar a data dessa celebração para que coincidisse com o Dia de Todos os Santos e o Dia dos Fiéis Defuntos, que é no dia 1 e 2 de novembro. O Halloween é uma celebração que já dura mais de 3.000 anos e teve seu início com os antigos celtas que celebravam o fim da colheita. Os celtas acreditavam que nessa noite os mortos voltavam à terra e para isso era necessário deixar comida nas casas para que pudesse ser mais agradável aos mortos. O Halloween é celebrado no dia 31 de outubro e isso começou a acontecer mais quando chegou essa celebração nos Estados Unidos por volta de 1840. Muita gente pensa que o Dia de los Muertos é comemorado só no México, mas na verdade há outros países que também têm essa tradição cultural. O Dia de los Muertos também é celebrado na Guatemala, Venezuela, Peru, Honduras, Nicarágua, Equador, Costa Rica, Colômbia, nos Estados Unidos, onde há uma considerável população mexicana, e também no Camboja e no Japão. E aí, Mari, onde é celebrado o Halloween? Quando os celtas migraram da Irlanda, Inglaterra, Escócia e França lá para os Estados Unidos por volta de 1840, em 1846 se instaurou essa celebração muito mais fortemente no território que hoje é os Estados Unidos. No inglês, All Hallows Eve. Com o tempo, vai falando rápido, se transformou em Halloween. Antes, o Halloween era considerado uma festa pagã, mas com o auge do cristianismo, essa celebração passou a ser como que combinada com o Dia de Todos os Santos. O Dia de Todos os Santos é comemorado nos Estados Unidos no dia 1º de novembro. Então, como a gente está falando da véspera do Dia de Todos os Santos, a gente está falando do dia 31 de outubro. Então, por isso,
do Halloween porque tá na véspera. Faz sentido. E já o Dia de los Muertos, como eu falei antes, ele é celebrado no dia 2 de novembro, porque o dia anterior, o dia 1º de novembro, é o dia de Todos os Santos. Eu acho que é por isso que então surge um pouco dessa confusão, assim, né? É muito próximo, dia 31 de outubro, aí logo já tem o segundo dia de novembro, então muita gente acaba achando que é a mesma celebração, mas não, possuem características bem diferentes. Ok, agora vamos falar sobre algumas características do Dia de los Muertos. Então, segundo a tradição, os mortos voltam para visitar os seus parentes vivos. E os seus parentes vivos preparam um altar com vários elementos para esperar os seus parentes mortos aí da melhor maneira possível. E o que contém nesse altar? Contém a comida e a bebida favorita da pessoa que faleceu. É colocado também uma foto do falecido ou da falecida, o santo de devoção, se essa pessoa tinha um santo de devoção, um incensário, que é aquele lugar onde eles são queimados os incensos, e isso é um símbolo de purificação. Quando a pessoa volta do mundo dos mortos, ela precisa de purificação para se limpar de todos os maus espíritos que estavam convivendo com ela lá. São colocadas velas também para que a pessoa veja o caminho, para que o caminho dela seja iluminado e ela possa chegar ao seu destino, que aqui é terra novamente, de uma maneira mais fácil. Também é colocado um copo com água para que quando a alma chega aqui na terra, para que ela possa se refrescar, já que ela percorreu um longo caminho para chegar até aqui. Há também um copo com sal para que os corpos não se corrompam durante a viagem de volta. Uma coisa que também é colocada nesse altar, que é uma coisa que eu adoro, é um pão chamado Pão do Morto. Que é um pão doce, amanteigado, e é maravilhoso, esse pão é delicioso. Quero provar. Uma tradição mexicana também são as caveirinhas. E essas caveirinhas, normalmente elas são feitas de açúcar, e há também diversas caveiras de gesso, que é o símbolo da morte, na verdade, né? Outro símbolo do Dia de los Muertos no México é a flor de cempasúchil, que é uma flor meio amarelada, meio laranja, uma flor grande assim, linda. Por meio do cheiro e da cor dessa flor, os espíritos são atraídos aqui para a Terra. E esses são os elementos que são colocados aí no altar. E esses altares são montados aí dentro de casa ou então no cemitério, em cima da tumba da pessoa falecida. E há toda uma preparação, todo um trabalho para receber aí as almas que voltam para visitar os vivos na Terra. Então essas são algumas características do Dia de los Muertos no México. Mari, quais são as características do Halloween? As características mais predominantes? Olha só, por aí já deu pra ver que existe uma enorme diferença. Realmente, o Dia de los Muertos é um ritual, é uma coisa muito importante para a cultura, porque é uma homenagem realmente àqueles que já estiveram conosco. A gente tem algumas características que são principais no Halloween, que é, claro, os doces, né? Os famosos doces. Quem aí já não viu algum filme? Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras, que no inglês a gente chama, né, de trick or treats. Por que eles fazem isso? Era um costume celta de, nessa noite, que era a noite de celebrar a colheita, já que os espíritos estavam todos saindo, né, das suas tumbas, indo pra terra, tava todo mundo ali meio amedrontado. Então, as pessoas se vestiam, se fantasiavam, deixavam a comida em casa para aqueles espíritos, para aqueles mortos. Então, olha, aqui em casa tá tudo, pode se saciar, espírito. E aí, como eles não tinham o que comer, eles iam de porta em porta batendo, pedindo por comida. Com o tempo isso foi mudando, não eram mais os adultos que saíam pedindo, eram as crianças fantasiadas. E aí, o que era mais fácil? Docinhos. Então começaram a pedir doces e não necessariamente comida mesmo. Outra característica muito importante, que é o símbolo do Halloween aí em volta do mundo, são as famosas abóboras, com aquela iluminação ali por dentro. E pra que foram feitas essas abóboras aí? Elas são desenhadas com o formato humano. Parece que não, porque fazem muitas assustadoras com os olhos assim, né? Mas não, de início tinha essa motivação de fazer uma iluminação como se fosse um ser humano ali, e quando o espírito batesse de cara com aquela pessoa, ali tem uma pessoa, vou pra outra casa. Então era uma coisa meio assim, de proteção mesmo. Mas agora é muito, muito, muito decorativo
motivo. E por que abóbora também? Porque nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o que eles mais plantavam? O que mais dava na colheita? Abóboras. E como é que faz pra abóbora ficar iluminada? Qual que é o truque aí? Pois é, fazer essa abóbora, né, montar assim com esse rosto humano é bem difícil. Então, primeiro eles fazem com a faca, vão furando os olhos, a boca, tudo, e depois para deixá-la iluminada, para assustar os espíritos, faz um furo ali embaixo, um círculo assim, e coloca uma vela ali, de preferência uma vela aquelas de 7 dias, né, que ficam por bastante tempo ali acesas. Não venha colocando lanterna dentro de abóbora não, tá? Que é sem graça, tem que ser uma luz natural. E outra também que a vela é mais barata do que uma iluminação artificial. Assim, né? Porque a vela você não gasta energia elétrica, você só gasta a vela. Então, além do efeito, a gente tem também a vantagem financeira de economizar luz. E a última coisa, que é a característica principal, são as fantasias. Todo mundo tem que arranjar alguma fantasia no Halloween. Antigamente era fantasia de quê? Bruxa, caveira, mas agora já tá mudando, então você vai ter as mais diversas fantasias. Uma coisa que tá bombando em filmes, cinemas, séries. Mas claro, as fantasias que ainda são sangrentas, são assustadoras, costuradas, são as mais legais e as que são as mais legais. Sim, são as que retoma, assim, eu olho e já, poxa, Halloween, não simplesmente qualquer festa de fantasia. E por que se fantasiam? Porque saltas bem antigos saíam, deixavam a casa bonitinha com a comida toda pronta ali, mas precisavam pedir comida também pra não passar fome aquela noite toda ali. E aí, pra não serem reconhecidos nem pelas pessoas, nem pelos demônios ali, pelos espíritos que estavam saindo, eles se fantasiavam, disfarçavam mesmo, colocavam máscaras, tampavam todo o corpo. Então eles não poderiam ser reconhecidos se fizessem alguma travessura também, caso alguém não quisesse dar o docinho ou a comida. E uma questão interessante aí com relação a essa parte de fantasias é que no Dia dos Muertos a maquiagem, as roupas que as pessoas usam para sair nas ruas, nos desfiles e para esperar mesmo a alma da pessoa que vai voltar, não é considerado uma fantasia. É considerado, na verdade, uma homenagem à morte. E é por isso que a maquiagem, as roupas fazem referência à caveira. E a caveira mais famosa é a Catrina, que é também chamada La Dama de la Muerte. Você está hoje de caveira, não é à toa! Estou de Catrina, a Dama da Morte. Então, como vocês perceberam aí, o Dia dos Mortos é toda uma tradição cultural que vem sendo trazida há vários anos atrás. E a grandiosidade de detalhes que o Dia dos Muertos contém é, assim, infinitamente maior do que a do Halloween. Uma das coisas que eu acho também muito interessante, que é uma diferença bem clara entre o Dia dos Mortos e o Halloween. Eu falo Halloween, tá certo? É Halloween? Ok. Pronunciation. No Halloween, as crianças saem para pedir doces. E no Dia dos Mortos, na verdade, não se pede nada, se oferece. Então, o Dia dos Mortos não é uma festa à fantasia, é uma tradição cultural e é patrimônio cultural imaterial da humanidade da Unesco. Nossa, olha Respeita. só! Respeita! Não é qualquer coisa não. Tá! E o Dia dos Mortos já foi representado aí várias vezes no cinema, inclusive em animações, que é uma coisa que a gente ama, animação. Adoro. E um filme aí que ficou muito famoso, uma animação que ficou muito famosa nos cinemas aqui no Brasil, inclusive, é o filme Viva a Vida é uma Festa. Eu adoro. Conta toda essa história de como é celebrado o Dia dos Mortos no México, e aí de uma maneira super colorida, super festiva. E outros filmes que também têm essa pegada aí de animação é o filme El Libro de la Vida e outros dois filmes que são também animações que mostram como é o Dia dos Mortos no México. É o filme Dia dos Muertos e um filme chamado La Leyenda de Nahuala. Mari, tem algum filme que mostra como é o Halloween nos Estados Unidos? Eu já vi vários filmes que pelo menos se passam ali com alguma temática, que tem algum momento do filme que é nesse momento ali do ano, né? Mas eu queria citar dois que eu acho que são muito legais. O primeiro é Hocus Pocus, que em português foi traduzido como Abracadabra. É um filme sensacional, tem gato preto, e aí, né, talvez dê aquela ideia daquela coisa que as
pessoas falam, nossa, gato preto. Do gato, do gato. Isso é preto. Eu já tive um gato preto, o dele era veludo. E o outro é daquele esqueletinho bem comprido. O nome em inglês é A Nightmare Before Christmas. Em português, eu acho que foi traduzido para O Mundo Estranho de Jack, uma coisa assim. Então essas são duas indicações interessantes aí que valem a pena. Realmente Halloween é uma infinidade de títulos. E essas são as diferenças entre o Dia dos Muertos e o Halloween. E se você gostou desse vídeo, Deixa logo seu joinha aí embaixo, hein? Sim. Quero conferir se você curtiu, se você gostou. E se você gostou da minha participação aqui, quem sabe eu não crio um canal também pra Sim. né, tirar aí mais algumas curiosidades sobre o inglês. Gente, obrigada. Fiquei muito feliz em participar. Nos maquiamos aqui toda. nos maquilhamos. Nos maquilhamos. E se você quer que a Teacher Mari volte, coloca aí, volta Teacher Mari, e a gente vai fazer outros vídeos juntas aí falando diferenças de inglês e espanhol, ou qualquer outro assunto aí que seja interessante. Se você gostou desse vídeo, compartilha com todo mundo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Hasta luego! Agora sai daí, cara do carro da fruta! Quero gravar esse negócio. Aí eu como você é mais baixinho que eu. Acho desnecessário. Não, isso não tá no conteúdo do vídeo.